de trabalho espiritual para que a gente manifeste o Deus que habita em nós e a nossa divindade interior. Através, então, o quê? Né, tomando produtos naturais, pegando sol, meditação, práticas de respiração, yoga, músicas elevadas, né? Todas essas práticas que ajudam a respiração, né? E o despertar da consciência, especialmente o despertar da consciência. Né? O FLU que nós estamos conversando aí veio da época do H? Eu Quem dei uma estudadinha, veio dali, né? Veio dali, porque eles tinham os detentos lá nos campos, né? E para eles não tinham como cuidar, porque era muita gente, tinham poucos soldados, então vamos dar um produto para eles ficar bonzinho, né? E eles ficaram bonzinhos lá, ninguém fugiu, ficou lá, sim, ok, amém, né? E ele viu que deu certo, né? Eles fizeram isso aí deu certo, e até hoje, né? E o Brasil ainda é um dos últimos países que tem a obrigatoriedade desse produto maligno aí, que não... de cárie de dente, não tem nada a ver, os dentistas foram enganados, eles também são papagaios, né? Falam uma coisa que eles nem sabem, alguém disse pro dentista, toma isso aqui é bom pra cárie, né? Eles nunca foram atrás, e eles acreditaram, né? E assim eu lembro que eu era criança, era obrigado, cara, 2 vezes por semana tinha um copinho de... Na escola? Na escola, na escola, 2 vezes por semana tinha que fazer o bochechinho. E os Ilume rindo da nossa cara, tropa de bobos, né? Vamos reptilianos de novo, seu Luciano. Eles estão no poder? Estão no poder, são eles que são os donos do mundo, desde que o mundo é mundo. Eles estão no poder desde a chegada dos Anunnakis na Terra. Os Anunnakis chegaram na Suméria há 450 mil anos atrás, né? Está registrado nas tábuas da Suméria, de Zacarias Sitchin, né? 450, eles estão no comando desde aquela época. Eles criaram muitos povos hoje que são, digamos, criações deles, mexeram no DNA humano para que a pessoa não tivesse o seu despertar. Então eles são donos da humanidade, aí depois eles repassaram, né, tipo, alugaram, né, para um sublocatário que eram os reptilianos, que eram inferiores a eles. Os Anunnaki são tops, né, mas eles não botavam a mão na massa porque eles eram muito... Aí eles contrataram, digamos assim, locaram a Terra para esse grupo chamado dos draconianos, reptilianos, que continuaram como servos dos Anunnakis. Então eles estão instalados em todos os poderes políticos, todos os presidentes do mundo servem aos reptilianos, todos, exceto agora o Loirão, o Capitão e o Milley, né? E o cara de El Salvador, lá o Burke, né? São 4 ou 5 e o Putin, claro, né? Que são 5 ou 6 que estão trabalhando para a Aliança da Terra, que vieram aqui para acabar com essa festa desses reptilianos, né? Então é uma guerra híbrida, uma guerra multidimensional, né? Que vai para além do nosso cosmos, né? E não é fácil, não é rápida, é uma coisa lenta, mas permanente e duradoura. Então, a gente está numa G mundial contra essas raças híbridas que assolaram a Terra desde aquela época. É fogo, hein? Falar isso aí, o cara tá viajando. Tem uma amiga, na realidade é a minha sócia, a Dai, querida, tá ouvindo o nosso podcast e ela disse, cara, é difícil acompanhar o raciocínio dele. O Luciano, se a pessoa não consegue, porque o Luciano, na real, o Luciano tá na 3ª dimensão, a gente tá na 2ª ainda, não consegue acompanhar o raciocínio, mas depois tu vai atrás com lentidão, no passo a passo, daí encontrar. Tu começa a dizer, olha aqui, ó, o que ele falou. Só que o Luciano fala, olha, ele vai responder 50 perguntas hoje de todos os temas e o pessoal mandou milhares de perguntas, a gente não consegue selecionar, filtrou. Luciano, mais uma dos reptilianos. O pessoal pediu se existe qual as raças dos reptilianos. Sim, tá certo. Eles têm raças. Eu não sei muito bem. O que eu posso falar, assim, que eu acho que a pergunta que a pessoa fez é qual é a hierarquia, né? Tem um grupo que domina o grupo abaixo, que domina o grupo abaixo, abaixo, até chegar ao povo, né? Mas uma vez tu já falou uns nomes que só tu sabe. Tu acabou de falar também draconianos. Tem assim, eu vou falar. Então, vamos supor assim, com a pirâmide. Imagina uma pirâmide, vou falar de baixo para cima, tá? A base da pirâmide, povo. Né? A segunda base, aí começa já as empresas, os políticos, os militares e tal, que servem às famílias das sociedades secretas, maçonarias, né? Que servem aos ilumes, que servem daí aos reptilianos, que servem aos draconianos, que servem aos arcontes, e os arcontes ainda servem a um outro nome que ninguém sabe o que é. Então, mais ou menos essa é a hierarquia, né? A chamada besta planetária, que seria o topo dessa pirâmide, que deve ser um ser demoníaco mesmo. Essa besta planetária que domina os arcontes, que seriam como seres
enfim, ninguém sabe, ninguém tem uma foto de um arconte, mas eles estão no comando, né? Os arcontes trabalham muito com os jesuítas. Os jesuítas servem diretamente os arcontes. Os arcontes comandam os draconianos, que comandam os reptilianos, que comandam daí outros níveis abaixo, aí vem para as famílias ilumes, né, as sociedades secretas, né? E aí serve os políticos, e aí as empresas, e aí o povo, mais ou menos isso. E o povo sustenta toda essa pirâmide que lá na ponta tem a besta planetária, né? Então nós servimos a besta planetária, veja só, né? Forte isso, né? Forte. Nos fale sobre os continentes escondidos. Aquilo que eu falei, eles falam que existe 6 continentes, né? América, África, Oceania, Ásia e América, são 6, mas tem dentro desse primeiro anel, fora do primeiro anel, aí nós temos mais, em torno eu sei que o total é em torno de 20 continentes que nós temos, então seria 6 dentro e uns 10 ou 12 fora no primeiro anel, né? Então dá um total de 20 continentes aproximadamente, são continentes pequenos, né? Eu vou depois pedir para a edição botar foto disso. Então esses continentes do segundo anel, ninguém sabe, assim, tipo, tu vai para lá, tu não pode voltar, né? Porque não tem como voltar. Até tem gente que foi. Quem foi para esse segundo anel foi o almirante Byrd, em 1940, que é da Força Aérea Americana. Ele foi com seu esquadrão de aviões, ele entrou, eu acho que ele entrou por esse estreito de Leviatã, deve ser por único lugar. Ele entrou muitos quilômetros adentro, ele viu que tinha terras tropicais, né, com flores, com animais e tal, e foi isso que ele relatou. E aí, por questão de combustível, ele voltou, e ele foi e voltou em segurança, né, escreveu um livro até. E depois o livro foi meio suprimido pela Marinha Americana. Mas ele foi para lá. Teve um outro que foi também, que é aqui na nossa Serra do Roncador, né, o almirante Fawcett, né, um pesquisador chamado de Fawcett, também foi e não voltou, né? Mas assim, eles acham que nesse segundo anel é um anel de seres assim, gigantes, de seres estranhos, não são seres humanos como nós, né? Intraterra, são seres assim, para nós seriam como fossem monstros mesmo, né? Porque sereias vêm de lá, existem sereias, existem seres assim, muito estranhos, né? Mas sereia já tem muito relato que já foi visto há muitos anos, né? Mas ninguém sabe exatamente quem que vive no segundo anel, mas eles estão lá.